E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui vão ser aqui um mini guiazinho para vocês conseguirem economizar ainda mais bateria nos seus smartphones. Eu tô falando aqui de mais ou menos umas 5 técnicas diferentes, junto aí com algumas outras dicasinhas para vocês conseguirem ter uma melhor performance na sua bateria, sem custar tanto assim a performance bruta do seu celular para jogos e outras coisas. Tô falando aqui de uma boa configuração, onde você vai ter uma performance para você rodar os seus aplicativos do seu dia a dia, para você também economizar aquela bateria de fim de dia, né? Que vocês sempre têm aí vários problemas e eu tô tentando resolver eles com esse videozinho. Lembrando, galera, que a maioria dos tutoriais que vocês vão ver aqui, que eu vou estar mostrando aqui para vocês praticamente, vão ser aqui com ROT, ok? Então se você não tiver ROT no seu celular, você não vai poder fazer esses tutoriais, ok? Eu estou aqui utilizando o ROT por Magisk, então eu recomendo bastante que você faça. Eu posso até tentar trazer aí um vídeo futuro ensinando a fazer essas coisas sem ROT, só que vai ser um vídeo bem limitado e com poucas coisas que realmente faz diferença, ok? Então se você quer realmente economizar bateria no seu Android, recomendo aí que você faça um ROT no seu celular e aí sim você vai ter uma possibilidade infinita para você economizar ainda mais bateria no seu Android. E bom galera, para nossa primeira modificação aqui para a gente conseguir uma boa bateria sem muita perca de performance, seria basicamente alterar os parâmetros do nosso kernel que está no nosso celular, que basicamente kernel é uma coisa que se comunica com a sua software e também com o nosso hardware para dar as informações para quando você quiser mais performance, ele adicionar mais performance e quando você quiser aí uma maior economia, você coloca mais economia. No caso aí o kernel é o que controla a geral do seu celular e a gente vai dar uma controlada no nosso kernel por conta desse aplicativo que se chama Smart Pack Kernel, ok? Basicamente ele vai gerenciar o nosso kernel para os parâmetros que a gente quer colocar, principalmente parâmetros aí para maior bateria, que seria bem recomendado caso você esteja vendo esse vídeo, né? Bom, tudo que vocês têm que fazer é basicamente baixar ele aqui diretamente da sua descrição, e ele funciona mais ou menos como um kernel adjutor, né? Caso você já tenha mexido no kernel adjutor, você já vai mais ou menos saber do que eu tô falando. Lembrando que é mais um aplicativo que precisa de ROT, então se você não tiver ROT, você não vai poder aplicar as configuraçõezinhas que eu vou estar mostrando. E antes da gente fazer qualquer alteraçãozinha, eu recomendo você fazer um backup das suas configurações atuais, né, para caso alguma coisa dê errado, que provavelmente não deve dar, mas caso alguma coisa dê errado, você só vem aqui e restaura para as configurações original do seu kernel. Para você criar esse backupzinho é muito simples, basta você descer aqui essa telinha, né? Você só vem aqui nessas 3 barrinhas, você vem aqui até a ferramentas e vem aqui em perfil. Como vocês podem ver, eu já criei aqui o meu perfil estoque, mas para você criar é muito simples, basta você clicar aqui nessa janelinha de mais, vem aqui em criar, aí você vai colocar aqui em configurações atuais, e aí você coloca o CPU, a sua GPU, o seu agendador de I/O e também o seu Low Memory Killer para voltar para suas configurações iniciais, que seriam basicamente as coisas que a gente vai alterar nesse vídeo. Só a gente dá aqui um Vzinho, vai colocar aqui o nome, como aqui eu coloquei o meu perfil estoque, e você vai dar um ok, e aí caso alguma coisa dê errado, só você clicar aqui nessas 3 bolinhas e clicar aqui em aplicar, que ele vai restaurar para suas configurações originais. Depois aqui do nosso backup já feito, basta a gente clicar aqui nessas 3 bolinhas, a gente vai subir aqui até a nossa primeira abinha, né, que seria aqui da abinha do kernel, vindo aqui na sua CPU, e a gente vai clicar aqui primeiro em aplicar na inicialização, para sempre que você iniciar o seu celular, essas configuraçõezinhas já forem aplicadas. E bom galera, como vocês já podem ver aqui, essas configuraçõezinhas vão depender bastante do seu celular. Como o caso aqui, eu estou utilizando um celular octa-core, a gente está utilizando um sistema de Big e Little, ok? Porque principalmente temos aqui 4 núcleos mais voltados para sua performance, que seriam aqui os núcleos da Big, e também temos aqui 4 núcleos voltados para o desempenho geral do seu celular, que seria aqui o desempenho da Little, ok? Então a gente vai ter aqui esse perfil diferenciado. Caso você tenha aí um celular quad-core, mais ou menos essas configurações aqui não vão ser as mesmas, ok? Então só teria que configurar uma vez para celulares quad-core, como aqui no caso do Moto G3, já que no nosso Moto G5S Plus, como ele tem 8 cores, a gente vai configurar 2 vezes a mesma coisa, beleza? Mas é muito simples de você configurar, basta você descer aqui essa telinha, onde a gente já vai ter aqui a nossa frequência máxima e a nossa mínima, e também aqui o nosso governador da nossa CPU, que geralmente gerencia o que vai estar ativo, o que vai estar com overclock, essas coisas funcionando no seu celular. Primeira coisa que a gente vai ter que alterar
alterar é vindo aqui nessa frequência mínima e colocando na mínima possível desbloqueada para a sua CPU, né? No meu caso aqui do Mod G5S Plus é um 652 MB, que é o que a gente vai colocar aqui em cima. Já vindo aqui nessa frequência máxima da CPU, vai depender bastante do que você quer. Caso você queira já uma boa bateria com uma boa performance para você continuar rodando seus jogos, eu recomendo você deixar na mesma padrão, né? Na mesma padrão que já estava aplicada, que no meu caso seria de 2016 MHz. Já caso você queira uma maior economia de bateria sem ligar muito para sua performance, e se você vai prejudicar um pouquinho mais a performance do seu processador, é só você vir aqui e diminuir um pouquinho, né, a nosso clock da nossa frequência máxima. No meu caso aqui, o máximo seria 2000, então a gente pode diminuir para, por exemplo, uns 1800 ou até mesmo 1600. Já aqui nesse governador da CPU, vai depender bastante dos governors disponíveis no seu kernel. No meu caso aqui, eu tenho todos esses, né, que seriam aqui os padrões assim do nosso kernel. Caso você queira também uma boa performance junto com uma boa bateria, eu recomendo você deixar aqui no seu conservative, ou caso você queira uma economia extrema de bateria, você pode colocar também no power save. No meu caso, como eu disse, eu quero uma performance boa para bateria e também para jogos, então a gente pode colocar aqui no nosso conservative para deixar uma máxima economia. Como eu disse, se você tiver uma CPU quad-core, você só precisa fazer essa configuração uma vez. Já caso você tenha uma configuração de Big Little, né, sendo aí um octa-core, você pode vir aqui e descer para Little e aplicar as mesmas configurações. Como vocês podem ver, a minha já aplicou automaticamente, né, colocando aqui a nossa Little na máxima, né, frequência de CPU em 1600, aqui a nossa mínima em 652 e aqui a nossa governor da CPU está também no conservative. Agora uma última alteração seria basicamente a gente descer essa telinha até esse agendar filas de trabalho em CPUs ativas para economizar energia, que isso daqui geralmente pode funcionar dependendo do seu celular, só que nos meus testes não funcionou tão bem, ok? Então a gente só vem aqui e desativa. Lembrando também que cada frequência mínima e máxima da sua CPU pode variar de cada celular, ok? Então isso que eu falei aqui de reduzir um pouquinho a frequência máxima pode travar alguns celulares, como foi o caso aqui do nosso Moto G3, né? Que o Moto G3 tem um clock máximo aí de uns 1400 MHz, então dependendo aí da ROM que você estiver, pode travar ou não, ok? Então se você tiver um celular muito fraco para essas alterações, você não faz nenhuma alteração aqui na sua frequência máxima. Bom, a gente já terminou aqui os nossos passos da nossa CPU, agora a gente só tem que clicar aqui nessa barrinha, descer aqui para a nossa abinha da nossa GPU e basicamente o princípio vai ser o mesmo. A gente vai ligar aqui na nossa aplicar inicialização, vai colocar uma frequência máxima da nossa CPU, da nossa GPU e também uma frequência mínima, a mínima possível da sua GPU. Só que aqui, galera, esse governador da GPU, né, como vocês podem ver, no meu caso eu tenho vários, só que eu já percebi, se eu colocar tanto no modo Power Save, quanto no Simple On Demand, ou então no User Space, a gente vai ter uma queda brusca de desempenho. Então eu não recomendo muito você fazer isso, porque você pode ter raiva aí do seu celular travando, então a gente não altera aqui a nossa governador da GPU. O máximo que a gente pode fazer para economizar um pouquinho mais de bateria, seria vir aqui e reduzir a nossa frequência máxima de uns 600 para mais ou menos uns 510, que aí sim daria pra gente rodar alguns jogos, não com a performance que a gente tinha antes, mas já daria ali uma boa maneirada na nossa bateria. Bom, e depois de já concluído essas configuraçõezinhas na nossa GPU, a gente já pode ir para o nosso próximo passo, que seria basicamente descer essa barrinha até agendador de I/O, ok? Então a gente vai clicar nela, e como vocês podem ver, o meu já está aqui no CFQ, mas caso o seu não esteja nesse agendador de I/O no CFQ, tipo, esteja no NOP, no Deadline, você pode vir aqui e colocar no seu CFQ. Depois dessa configuraçãozinha do agendador de I/O também já concluída, a gente só precisa passar aqui para a nossa última configuração, que seria do Low Memory Killer, onde a gente vai aplicar aqui alguns parâmetrozinhos para ajustar na nossa Low Memory Killer, ok? Então a gente vai clicar aqui no nosso Apply na inicialização, e depois disso a gente vai clicar aqui no Muito Suave, que é o perfil que mais economiza bateria no seu celular. Então a gente clica aqui no Muito Suave e ele já vai alterar esses parâmetros aqui de kernel. E basicamente a nossa configuraçãozinha no nosso Smart Pack Kernel Manager já está concluído, ok? Você já vai perceber uma grande diferenciada na sua bateria, ok? Então se você quiser deixar assim, você já pode, a gente já concluiu. Caso você queira também, você pode criar um perfil com as suas configurações atuais. Então a gente vem aqui no nosso perfil, clica aqui agora em criar.
a gente pode clicar aqui em configurações atuais e a gente vai aplicar todas essas, ok? Daí a gente clica aqui no Low Memory Killer, agendador de I/O, dá um selecionar e aí a gente clica aqui como um perfil de bateria, ok? Perfil bateria, aí é só dar um ok. E prontinho, galera, a gente já tá aqui com os nossos perfis. Caso você queira voltar para o seu perfil original da sua ROM sem você perder nenhuma dessas configurações, só você clicar aqui nessas 3 bolinhas e aplicar o perfil estoque, ou se você quiser aí voltar para sua bateria, só você clicar nas 3 bolinhas de novo aqui embaixo. Deixa eu só clicar aqui para vocês verem. E colocar aqui no aplicar, que ele já vai aplicar o seu perfil de bateria. Uma coisa recomendada também aqui no seu Smart Pack é que depois de você fazer todas essas alterações, você vem aqui no seu celular e reinicia ele, ok? Que daí sim ele já vai aplicar essas configurações diretamente na sua inicialização e você não vai ter que ficar aplicando elas toda hora. E bom, galera, agora para a nossa segunda configuraçãozinha, seria basicamente a nossa configuraçãozinha do Icebox. Caso vocês queiram um vídeo assim mais detalhado dele, eu já fiz um vídeo completinho, vai estar aqui na descrição para quem quiser ver tudo que ele faz, né? Mas aqui eu só vou passar meio que por cima das principais funções dele, ok? Então basicamente você só tem que baixar ele novamente aqui da descrição e você vai abrir aqui o seu Icebox. Vocês podem ver que ele vai estar aqui nessa configuraçãozinha. Novamente, é um outro aplicativo com root que você vai estar precisando, então a gente vai precisar de root para executar o Icebox. A primeira coisinha que você tem que fazer é basicamente seguir o mini tutorialzinho dele. Você vai clicar aqui nessa abinha dos apps e você vai ter aqui todos os aplicativos que você baixou no seu celular, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho vários aplicativos, como aqui aplicativos de Citra, que é o emulador. A gente também tem aqui a nossa Netflix, o nosso Instagram e o nosso YouTube, que são aplicativos que geralmente consomem bastante a nossa bateria. E puxando aqui a nossa abinha de lado, vocês podem ver que a gente tem a abinha dos aplicativos desse sistema sendo mostrados, né? Basicamente, tudo que a gente precisa fazer para economizar um pouquinho da nossa bateria é só a gente ir clicando aqui nos nossos aplicativos. Como vocês podem ver aqui, basicamente todos esses aplicativos aqui que você baixou de terceiros, você já pode vir aqui e clicar para adicionar ele, né? Que daí ele não fica economizando, ele não fica comendo a bateria toda em segundo plano. E aqui nos aplicativos de sistema, você toma muito cuidado com o que você vai selecionar aqui, ok? Porque aqui que basicamente esse Icebox faz no seu celular. Ele, assim que você seleciona, ele já coloca todos esses aplicativos para hibernar e é um sono que meio que profundo que congela os seus aplicativos. Então ele basicamente congela eles de rodar e aí quando você quiser abrir eles novamente, é só você voltar aqui para essa telinha e abrir eles por aqui, ok? Como vocês podem ver, os aplicativos vão ter todos eles sumidos aqui dessa tela inicial, porque como eu disse, esses aplicativos foram todos congelados pelo Icebox. Caso vocês queiram abrir eles, é só você vir aqui e abrir diretamente pelo Icebox. Ou então, se você quiser, você também pode voltar aqui nessa telinha, né, e segurar eles e clicar aqui, por exemplo, em Add to Launcher e ele já vai adicionar automaticamente o íconezinho do seu aplicativo, né? Vocês podem ver aqui, já está aqui diretamente e você nem precisa abrir o seu Icebox. Bom, galera, basicamente o Icebox ele funciona congelando esses aplicativos em segundo plano. Então, por exemplo, aplicativos, principalmente esses da Google, né, que consomem bastante memória e também bastante performance do seu celular, vocês podem simplesmente hibernar eles com congelamento, né, no caso, e eles vão congelar para sempre no seu celular e assim eles não vão economizar bateria em segundo plano, ok? O Icebox, na minha opinião, funciona muito melhor do que aplicativos como o próprio Greenify, mas aqui algumas pessoas ainda vão preferir o Greenify. No caso aqui eu recomendo bastante vocês utilizarem o Icebox, porque é uma alternativa bem boa e também, né, uma alternativa um pouquinho mais simples para esses problemas. Caso vocês também queiram, vocês podem vir aqui e clicar aqui em Widgets, onde a gente vai ter aqui alguns widgets para você colocar aqui todos eles como descongelados ou até mesmo congelar vários outros aplicativos, ok? Então a gente vai ter várias opções para a gente fazer no nosso Icebox. Como eu disse, galera, essa partezinha do vídeo é só para mostrar meio que por cima o que você pode fazer com o seu Icebox, ok? Eu não vou mostrar todas as funções aqui dele, mas eu tô deixando o vídeo aqui na descrição para vocês entenderem um pouquinho melhor como que funciona o Icebox no seu celular. Outro aplicativo que também é bem gentil para sua economia de bateria seria aqui o nosso Servicely, e ele basicamente funciona como um Icebox, só que sem a parte toda de congelar os seus aplicativos, ok? Então se você não gosta aí de como o Icebox funciona no seu celular, você pode simplesmente trocar ele pelo Servicely, que basicamente ele é um hibernador de aplicativos automático, ok? E não só dos aplicativos, ok? Ele pode hibernar tanto aplicativos quanto serviços e outros recursos que os seus aplicativos estão utilizando
rodando no seu celular. Então basicamente a primeira coisa que a gente tem que colocar é vir aqui em Hibernate All Apps on Screen Off. Então toda vez que você selecionar algum aplicativo aqui para hibernar, na hora que você desligar a sua tela, esse aplicativo vai lá e mata todos os apps que estão rodando em segundo plano. E aí quando você tiver com a sua tela apagada, aqueles aplicativos não vão estar sendo utilizados. Então galera, é muito simples de fazer isso, basta você vir aqui em uma dessas telinhas. Essa primeira telinha, por exemplo, é uma telinha que tá todos os aplicativos do seu celular rodando, né? Vocês podem ver aqui, como é um aplicativo de graça, ele vai rodar alguns anúncios, mas vocês podem ver aqui que todos esses aqui são os aplicativos que estão rodando em segundo plano, ok? Então aqui a gente tem coisas como arquivo, o nosso Drive, que inclusive eu já setei aqui para ele não rodar. A gente também tem aqui coisas como o nosso FX, galeria, todos esses aplicativos estão rodando agora no seu celular. Ok? Então para vocês deixarem ele de rodar, né, vocês pararem ele de rodar, basta você selecionar um deles, né, como aqui por exemplo, eu vou selecionar a nossa Google, né, que é o aplicativo do Google, que geralmente pesa bastante para sua bateria e para sua performance. Basta a gente clicar aqui nessa primeira opçãozinha de Stop Running from Background, que daí toda vez que o aplicativo do Google for colocado em segundo plano, ele vai parar de rodar. E aqui a gente também tem o Force App Sleep on Screen Off, que todas as vezes que você desligar sua tela, o aplicativo do Google vai simplesmente ser morto, ok? Você pode fazer isso daqui com todos os aplicativos que estão rodando atualmente no seu celular, ou então você pode simplesmente deslizar para o lado e a gente vai ter todos os aplicativos instalados e você vai poder parar cada um por um. Só lembrando que essa configuraçãozinha é um pouquinho extrema, ok? Então alguns aplicativos dessa lista geralmente não abrem, então não precisa ser diretamente colocado, né, para dormir, mas você pode vir aqui e de acordo com a sua seleção, você pode ir selecionando cada um deles para dormir ou não em segundo plano, ou então quando a sua tela estiver apagada. Já aqui nessa segunda abinha aqui são a aba dos serviços, ok? Então todos esses aplicativos estão rodando serviços em segundo plano. Como eu disse aí, os serviços da Google Play Services são os que mais pesam para sua performance, né? Principalmente na sua performance de RAM e também na sua performance da bateria, porque olha só quantos serviços você tem aqui abertos, né? Então esses serviços aqui geralmente consomem bastante bateria no seu celular, então é recomendado que vocês parem ele de alguma forma, né? Como por exemplo aqui, você tem que ser bem cuidadoso nessa abinha dos serviços, ok? Porque dependendo do serviço que você parar, o seu aplicativo pode parar de funcionar, ok? Então por exemplo aqui nessa Play Services, você pode colocar coisas como esse Scheduler, que é basicamente um agendador. A gente pode vir aqui e dar um I know the risk e ele vai simplesmente matar o Play Services. No caso também fechou o nosso service ali, porque ele trabalhava com esse Play Services, mas é só você abrir ele de novo que ele já vai estar funcionando novamente, né? Vocês podem ver que ele literalmente matou aquele servicinho da Google Play Services, né? E não está nem mais aparecendo por aqui. Nessa última abinha aqui do nosso service, ele seria basicamente as dos receivers, né, de todos os aplicativos que recebem algum dado, seja ele de Wi-Fi ou da data do seu celular, mas isso daqui eu recomendo pelo menos você não desativar nenhum desses receivers, ok? Porque geralmente ele pode afetar bastante na conectividade de um aplicativo. Se você não souber mexer, você simplesmente não ativa nenhum deles, ou desativa, né, no caso. Caso você tenha selecionado alguma coisa que você não devia, basta você voltar aqui para essa telinha inicial e clicar em algum deles, ok? Como vocês podem ver aqui nesse Manage App Settings, ele vai mostrar todos os aplicativos que vocês configuraram. Se vocês quiserem desconfigurar eles, é só vocês clicar aqui uma vez e você permitir essas duas coisas, que daí eles vão voltar ao original padrãozinho do seu celular. Lembrando também que como esse service ele desativa apps rodando em segundo plano e também ele desativa os serviços rodando em segundo plano, ele também automaticamente economiza um pouquinho mais de RAM no seu aparelho, ok? Então, segundo alguns testes que eu fiz, ele conseguiu liberar aí cerca de uns 100 a 200 MB de RAM, pelo menos aqui nos testes com o Note 3, que foi muito bom para a RAM dele, né? Conseguiu rodar aí jogos que antes não rodavam por falta de RAM. Então, dependendo dos aplicativos que você vai parar aqui e dos serviços que você para de rodar, ele também libera bastante RAM no seu celular, ok? Então, esse service pode, além de ajudar na sua bateria, também pode ajudar bastante na sua performance no geral.
Uma outra boa alternativa aos aplicativos que eu mostrei aqui no nosso Moto G5S Plus seriam os módulos do Magisk. Isso daí vai depender bastante do que você quer no seu celular. Lembrando aqui que o módulo que eu vou recomendar para caso você queira economizar um pouquinho mais de bateria, seria o módulo do LSpeed, que infelizmente foi descontinuado, mas os meus testes aqui com o Pocophone foi o que mais deu bateria. Então os recomendados aqui são o Brutal Music Box pro LSpeed funcionar melhor e também aqui o nosso Universal GMS12 que tem aqui no repositório do Magisk, ok? Ou então se vocês quiserem, vocês podem baixar cada um desses arquivos, tanto do Brutal Music Box quanto do LSpeed que foi descontinuado, vocês podem baixar eles aqui diretamente pela descrição. A instalação é muito simples, basta você clicar aqui nesse botãozinho de mais e ir para a pastinha onde você baixou eles, né? No caso aqui, a minha está na pasta de downloads, então como vocês podem ver aqui, temos mods do nosso LSpeed e também do nosso Brutal Music Box. Aí é só você clicar, você vai instalar eles, como aqui no meu caso eu já instalei aqui todos os que eu preciso, eu não vou reinstalar eles, e aí é só você clicar aqui em cima e dar um reiniciar e aplicar todos esses parâmetros, né? No caso, como vocês podem ver, os meus já estão todos ativados. Esse Universal GMS12, ele é basicamente para encerrar os serviços do Google rodando em segundo plano e automaticamente economizar ainda mais bateria. E o LSpeed é um gerenciador meio que como o nosso Smart Pack, só que um pouquinho mais simples para pessoas um pouquinho mais leigas, ok? Então a gente só precisa abrir aqui o nosso LSpeed. Como eu disse, ele já é um aplicativo que precisa de root e ele funciona só com o root pro Magisk e a gente vai ter que dar a permissão, ok? Mas como vocês podem ver aqui, a gente tem aqui toda a primeira abinha com os nossos profiles, podendo colocar no nosso User Defined, que são aí algumas alterações que eu fiz, quanto também no nosso default, quanto no Power Saving, que seria para economizar mais bateria ainda, quanto aqui também no nosso balanceado e também no nosso modo Performance. Então isso daqui fica um pouquinho mais fácil para aquela pessoa que não gosta de ficar mexendo toda hora nas clocks da sua CPU. Então a gente tem aqui o modo Power Saving, o modo de Performance, o modo balanceado para você ir aplicando conforme que você quiser. Então é muito simples, como esse daqui é um vídeo para bateria, a gente coloca aqui simplesmente no nosso modo Power Saving e dá um OK. Aí ele vai dar aqui uma executada nos scripts e daí ele vai aplicar o nosso modo de bateria. E como vocês já podem ver, ele já aplicou aqui o nosso perfilzinho de bateria e depois que a gente já aplicou aqui o nosso perfil de bateria, vocês vão clicar aqui nesse Lzão e aí ele já vai começar a otimizar ainda mais o seu sistema, ok? Ele vai dar uma limpadinha aqui na nossa RAM, né? Como vocês puderam ver, ele limpou cerca aí de 11 GB de RAM, vai dar uma trimada em cada uma das partições do meu celular, então a gente só tem que esperar ele terminar de limpar. E prontinho, depois aqui que ele já terminar de executar essa trimada, né, vocês podem ver que ele vai abrir um anúncio e prontinho, o nosso celular já está completamente otimizado pelo LSpeed. Você também pode vir aqui e customizar algumas configurações, como adicionar também aqui no nosso modo de bateria o nosso Aggressive 12, que eu recomendo bastante para quando sua tela estiver apagada e o 12 entrar em ação, né, que seria mais ou menos uma coisa do padrão do Android, que simplesmente para os aplicativos de rodar em segundo plano, e a gente também pode ir selecionando coisas como o nosso CPU Tuner, que está aqui no modo bateria, a gente também tem aqui o nosso GPU Tuner, que você pode colocar aqui também no nosso modo Power Saving, entre várias outras configurações que vocês vão ter no seu LSpeed. Lembrando também, galera, que essa seçãozinha aqui dos nossos módulos pode variar bastante com cada celular, ok? No meu caso aqui do Pocophone, o LSpeed foi o que melhor funcionou, junto aqui com o nosso Universal GMS12, mas no seu celular o NFS Injector pode funcionar melhor, ou o FDAI, ok? Então essa questão aqui dos módulos vai variar bastante do módulo que melhor funciona no seu celular. Então bom, galera, essas daqui foram algumas configuraçõezinhas. Eu sei que esse vídeo pode ter ficado um pouquinho longo, mas valeu a pena, né, eu mostrar aqui algumas configuraçõezinhas. Lembrando que vocês podem fazer aí um combo de algumas configurações, como utilizar o seu Smart Pack junto com o seu Icebox, ou utilizar o Servicely junto com o seu módulos do LSpeed ou coisa do tipo, ok? Então você pode utilizar módulos junto com o Servicely. Eu só não recomendo muito você utilizar os módulos junto com o seu Smart Pack, porque senão você pode acabar travando as configurações e entrar num conflito, ok? Mas isso daí é coisa minha, né? No meu caso, eu não recomendo vocês fazerem isso, vocês só fazem aí uma configuração do Smart Pack, ou então vocês utilizam o módulo no seu celular. Mas é isso basicamente, né, galera? Esse daqui foi um vídeo muito pedido por vocês e eu tô finalmente trazendo pra vocês, né? Se vocês gostaram e conseguiram economizar bastante bateria no seu Android, basta vocês deixarem um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta,
compartilha, adicione vídeos aos seus favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau!